Diz assim, ó, perto do começo do tempo da colheita, 3 do grupo chamado Os 30 desceram até a caverna de Adulã, onde Davi estava, enquanto um bando de filisteus acampava no Vale dos Gigantes. Nessa época, Davi se encontrava na fortaleza e um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. Davi teve uma vontade e disse: como eu gostaria que alguém trouxesse um pouco de água do poço que fica perto do portão de Belém. Aí os 3 soldados famosos passaram pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço e levaram para Davi. Mas ele não bebeu daquela água. Em vez disso, derramou como uma oferta a Deus, o Senhor, e disse: ó Senhor Deus, eu nunca poderia beber desta água. Isso seria o mesmo que beber o sangue destes homens que arriscaram a sua vida para trazê-la. E assim ele não tomou a água. Tem algum tempo já que eu me deparei com esse texto, né? E eu fiquei surpreso, cara. Como que pode, né? Olhando assim por cima, Davi, ele estava no contexto de guerra ali, os filisteus meio que estavam cercando, né? Ali era guerra, sempre guerra. E os filisteus estavam cercando a região deles. E Davi teve esse desejo, estando lá na caverna de Adulã, algumas traduções traduzem como Adulão. Eu coloquei no Maps e dá mais ou menos uns 30 quilômetros essa caverna de Adulão para a entrada lá de Belém. E Davi está lá, eu acredito que ele estava num período meio que saudosista, né, dizendo, nossa, aquela época que eu não tinha tanta preocupação e que eu tomava daquela água do poço de Belém, né, da entrada de Belém, aquela água gostosa, né? Então ele estava ali, ele estava pensou alto, né? E aí esses soldados que diz aqui que eram 3 dos 30, que eram os 3 melhores, os mais reconhecidos soldados, eles ouviram Davi falando e disseram assim: cara, vamos lá pegar essa água para o nosso chefe, vamos lá pegar essa água para o nosso líder. Então eles nem pensaram muito, nossa, mas estamos aqui cercado, né, de tropas inimigas, os filisteus estão aí, é um perigo. Não, eles pegaram, simplesmente foram lá, conseguiram, imagina só a situação, né? Vamos lá buscar uma água, 30 quilômetros, buscar uma água para o nosso chefe, 30 quilômetros. Foram 30 quilômetros, tirar isso aqui daqui, senão eu vou derrubar. 30 quilômetros. Voltaram. Chegaram para Davi, toma a água que a gente pegou para você. Para surpresa deles, Davi pega essa água que eles trouxeram e joga no chão e oferece a Deus. E ele diz que ele então não é digno de beber dessa água, porque essa água representa o sangue dos soldados, né? Foi muito perigosa a atitude que os soldados tiveram e ele não seria digno de beber daquela água. Então, nesse texto, nessa breve reflexão aqui para a gente iniciar o nosso culto, a gente tem a perspectiva ali dos soldados, os soldados que querem agradar o seu Senhor, os soldados que estão ali dispostos a fazer, a cumprir com a ideia do que o seu Senhor teve, né? E o que esses soldados ensinam para a gente, né? Muitas vezes a gente está aqui na igreja e surgiu uma ideia da liderança, surgiu uma ideia do nosso pastor, e aí a gente fala, nossa, mais uma ideia. Mais uma ideia doida aí, né? Meu Deus do céu, quanta coisa, mais uma, né? E a gente não é capaz, muitas vezes, de sair da nossa zona de conforto, apenas da nossa zona de conforto. Esses soldados, eles saíram da zona de segurança deles. É muito mais que apenas uma zona de conforto. Eles, a partir da decisão que eles tomaram de cumprir aquilo que o chefe tinha pensado,
Ele não foi nenhuma ordem, foi um pensamento. Né, se alguém pegasse uma água para mim, porque eu não posso ir, se eu for, certamente, eu vou morrer. Só de ouvir, né, o chefe queria, eles já colocaram em prática, né, já deram um jeito ali de cumprir aquilo. Então, hoje, nós estamos num contexto onde a igreja está crescendo, precisa de pessoas, né, precisa de servos. Olha quantos projetos missionários, projetos aqui dentro mesmo, da nossa igreja, né? É aula, é curso, é EBD, são tantas coisas que a gente pode se envolver e às vezes a gente fica na nossa zona de conforto. Olha só, que o texto aqui pode nos ensinar, né? A perspectiva desses soldados valentes, desses servos, né? 30 quilômetros a pé ou a cavalo, a gente não sabe exatamente, para buscar uma água, né? Hoje, olha só, você imagina só a situação ali, o contexto deles, né? Eram 30 quilômetros, não era de BR, não era de Anhanguera, né? Asfalto fininho, lisinho, eram montanhas, fora o perigo, né? De pessoas ali atacarem eles. Então, essa é a perspectiva dos soldados. Agora, a perspectiva de Davi, né? Você imagina só, você sabe que água é algo fundamental para a sua sobrevivência. É uma necessidade fisiológica, física. E aí me vem aqueles soldados com aquela água. Que água gostosa. É a água da entrada de Belém. É a água que eu estava sonhando. E Davi, ele pega essa água e transforma, então, aquela caverna num altar para o Senhor. Algo que o Senhor praticamente deu para ele. Ele pega aquela água e transforma em adoração. Ele transforma em oferta. Ele transforma em sacrifício. Ao invés de usufruir, matar o desejo do coração e o desejo da carne e do corpo, ele pega aquilo e oferece a Deus como oferta, como sacrifício, né? E quantas vezes coisas muito menores, nosso tempo, quantas vezes coisas muito menores, objetos, a gente não tem essa coragem de falar, Senhor, toma. E Davi aqui, então ele se mostra uma pessoa extremamente humilde e obediente ao Senhor. Humildade e obediência. Então, a gente começa este culto refletindo sobre isso. Que a gente possa ter, né, a prontidão dos servos, ali dos soldados de Davi, em ouvir aquilo que o Senhor quer que a gente faça, aonde o Senhor quer que a gente sirva, e também que a gente tenha esse coração de Davi. Eu poderia pontuar um monte de coisa aqui, um monte de características de Davi, mas eu acho que a gente pode tomar, né, como lição mesmo, a humildade que Davi teve, de pegar essa água, é surpreendente, não é? Ele pegou essa água e jogou no chão. Ele jogou no chão, mas na verdade ele estava fazendo uma oferta ao Senhor, dizendo, eu não sou digno de beber essa água, né? Então, que a gente possa, neste momento aqui de culto, cultuar o Senhor, oferecendo o melhor do nosso coração para Ele, né? E de repente a gente fala, nossa, não está cheio de jovens aqui, mas Deus não está olhando isso. Deus está olhando o meu e o seu coração de forma individual. Então, você que está embaixo, né, adore ao Senhor em espírito e em verdade. Quem estiver aqui em cima, adore ao Senhor em espírito e em verdade, com humildade no coração, entendendo exatamente aquilo que nós estamos fazendo. Amém? Ministério de Louvor, pode vir.